Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Números, capítulo 14, versículo 8. A palavra diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Então, aqui, quem fala isso é Josué e Caleb. Depois que eles subiram e foram avistar a terra junto com outros 10. Eles eram 12 espias, ou seja, Deus deu uma ordem a Moisés que mandasse, eles irem olhar a terra que ele havia prometido que daria ao povo de Israel quando os tirou do Egito, da terra da servidão, onde eles ficaram mais de 400 anos, Então, o que aconteceu aqui? Quando eles foram avistar a terra, os outros 10 príncipes principais de cada tribo, que eram 12 tribos de Israel, Eles olharam para os gigantes, para as dificuldades. Eles só olharam as coisas ruins, vamos dizer assim. Eles não olharam como Josué e Caleb. Ou seja, eles tinham uma mente próspera para o tempo em que eles viviam. Se você parar para analisar os outros, que se você já leu, Números 14, eu já preguei também aqui, já fiz devocional dessa palavra, eles tinham uma outra mente renovada. Aquelas pessoas que saíram juntamente com eles do Egito, eles tinham uma mente escrava ainda. Eles ainda olhavam somente para as dificuldades. A mente de um perdedor é assim. A mente de um vencedor, de uma pessoa próspera, ela é igual à do Josué e à do Caleb. Ele não olha para a dificuldade, mas ele olha para a oportunidade. Então, se você quer ser próspero, bem-sucedido, abençoado, você precisa ter uma mente transformada, uma mente renovada, como diz a palavra. O nosso entendimento deve ser renovado, porque se nós ficarmos parados no tempo, nós vamos ficar atrofiados. Aquele povo, o que eles tinham? Deus viu neles outro espírito. Ele não viu um espírito de pessoas murmuradoras, que retrocedem em qualquer momento, em qualquer obstáculo, em qualquer situação. Eu creio que Deus mandou aquele povo olhar a terra para ver o que havia no coração de cada um. E Josué e Caleb, eles eram pessoas com espírito, altruístas. O que é um altruísta? É uma pessoa que se doa, ela não pensa no bem para ela, mas ela pensa no bem para o próximo, para os outros. Ou seja, eles não estavam olhando só para eles. Eles eram representantes de tribos. Eles eram líderes de tribos. Então você imagina como eram as demais 10 tribos com a mente daqueles outros 10 que subiram junto com eles para avistar a terra. Paralisados. Pessoas que ficaram paralisadas pelo relatório dos seus líderes, que não olharam para o cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Quando a palavra fala mana, leite e mel, era o melhor. Deus tinha o melhor para eles, por isso que os 2 disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele irá nos fazer entrar nessa terra. E era o que Deus ia fazer. Deus mandou eles olhar as maravilhas que tinham lá, a fartura, a prosperidade que tinha naquele lugar. Deus não mandou eles irem olhar gigantes, eles irem olhar diversidades, problemas. Deus não manda a gente focar nisso. Nós precisamos focar em Deus, no que manda a sua palavra, nas suas promessas, nos seus mandamentos, nos seus princípios. Isso nós devemos guardar.
E eles queriam o bem não só para eles, não só para sua família, eles queriam o bem para todo aquele povo que saiu do Egito. Eles queriam que aquele povo prosperasse, que eles entrassem na terra prometida. E por aquele povo ter essa mente paralisada, eles tiveram que esperar 40 anos para entrar na terra. E se você ler todo o capítulo e os seguintes, você vai ver quando Caleb diz assim: 85 anos tenho agora. Ou seja, ele tinha 45 anos quando ele saiu do Egito com essa promessa. Mas a minha força e o meu vigor é tal como há 40 anos atrás. Quando ele entrou na terra, ele disse que ele tinha a mesma força e o mesmo vigor para lutar pelos seus sonhos, ele continuou vendo ele lá dentro daquela terra, ele não desanimou. Passou-se 40 anos, mas Josué e Caleb, eles se viam dentro daquela terra, possuindo aquela terra. Tanto que o Josué disse, né, e o Caleb, que da forma como ele creu, quando Deus falou como era a terra, era. Quando ele foi avistar, era melhor ainda, porque Deus faz algo sempre melhor do que pedimos ou pensamos, é o que diz a sua palavra. Eles ficaram tão maravilhados com aquela terra, com a abundância, com a fartura, com tudo que tinha lá. Eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para a dificuldade, eles se viram lá dentro. Porque ele sabia que Deus era com eles, que se Deus tinha tirado eles do Egito, com essa promessa de que eles iriam para uma terra que manava leite e mel com o melhor, eles iriam deixar de ser escravos, eles iam trabalhar para eles, na terra deles, produzir para eles. Mas quando a mente é paralisada, quando a pessoa olha só para a dificuldade, ela não alcança os seus objetivos, ela pode até querer, mas ela não alcança. Ela fica como aqueles outros 10 líderes e todo aquele povo que murmurou, não entram na terra prometida. E eles venceram com fé e atitude. E eles tinham uma visão positiva, altruísta, determinada. Os outros 10 espias enviados perderam a batalha antes mesmo de lutar. E Josué e Caleb venceram antes de lutar, porque eles se manteram firmes na promessa, naquilo que Deus havia dito que ia dar para eles, e eles entraram na terra. E Deus disse: salvo Josué e Caleb, esses entrarão na terra, porque neles eu vi outro espírito. Deus não viu espírito de fracasso, de murmuração, de derrotado, de pessoas que estavam ali só olhando para a dificuldade. Quando você foca no obstáculo, você não chega a lugar nenhum. E as pessoas bem-sucedidas, elas focam na oportunidade. Os derrotistas focam em obstáculos, em dificuldades. Só vem isso na frente dos seus olhos. E já a bem-sucedida, ela vê a oportunidade em qualquer situação. Ela olha com um olhar diferente, com uma visão diferente. Você já parou para analisar isso? Consegue perceber que a situação não muda, que o que muda é a forma que cada pessoa reage à situação. Eu posso estar passando por uma situação igual à sua, mas tudo vai depender da forma como eu olho para ela, como eu analiso e como eu vou reagir a ela. É assim que as coisas funcionam no mundo espiritual também. Por quê? Se eu recebo um diagnóstico e você recebe outro, eu vou ouvir o que o médico vai dizer, estou usando um exemplo, mas eu vou ficar com o que diz a palavra, que Jesus levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu fui sarada. É com isso que eu vou ficar. Não vou ficar focada no diagnóstico do médico, no diagnóstico que o exame deu. Eu vou ficar focada na palavra. Claro,
Vou fazer o tratamento, se eu tiver que fazer, vou tomar medicação, mas não vou tirar os olhos da palavra e também não vou desviar ela da minha boca, porque assim eu vou entrar na terra prometida. Se eu desviar os meus olhos e se eu retroceder com palavras, eu não vou alcançar a minha cura, a promessa. É um exemplo que eu estou dando para você. Então, é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Nós precisamos crer, confessar a palavra e permanecer nela. A palavra diz, todavia o meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você imagina como Deus se sentiu quando ele ouviu 10 líderes reclamando, murmurando e colocando uma baixa estima terrível no povo, uma sensação de derrota no povo. Você já parou para analisar isso? Se a palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, onde estava a fé desse povo? Deus havia os tirado do Egito, afogou todo um exército no Mar Vermelho. Eles não precisaram lutar. Deus mostrou tantas coisas para eles, abriu o mar para eles passar. O que era entrar naquela terra? Não era nada com o Deus que nós servimos, com o Deus que eles tinham, que é o mesmo nosso. As pessoas dificultam as coisas. Quando você analisa como uma pessoa é pelo que ela fala. Se ela só fala derrota, se ela só murmura, se ela só reclama, se ela tem uma mente pessimista, ela não vai chegar a lugar nenhum. Você vê isso no teu trabalho, dia a dia, com os teus colegas de trabalho, né? Pessoas que estão ao nosso redor e nós precisamos vigiar porque isso contamina. Jesus disse que o que sai do homem é o que contamina, não é o que entra, é o que sai. A boca fala do que está cheio o coração. Se você ficar o dia inteiro perto de uma pessoa que reclama quando vê você tá igual, porque isso contamina. Se você não vigiar, você se contamina com isso. Então, nós somos chamados, né? Nós não somos chamados para reclamação, para murmuração, para rebeldia, para agressividade, para confusão, mas sim para termos vidas prósperas. E vidas prósperas, elas são satisfeitas, estáveis, seguras e confiantes em si mesmo e no Senhor. Mas pessoas instáveis ou inconstantes, né? São insatisfeitas, não serão prósperas, elas serão o seu maior inimigo porque praticam a autossabotagem ao negarem a si mesmas o potencial para vencer. É você mesmo que anula os teus sonhos, é você mesmo que se autossabota quando você diz que você não é capaz, que você não pode, que isso não é para você, isso é para o fulano, isso não é para mim. Você está se autossabotando com a sua boca. Não se esqueça que as palavras têm poder, tem poder. E é assim que Deus trabalha. Deus gerou tudo e formou tudo como? Falando. Deus não precisou pegar um pouquinho de terra na mão, amassar. Aqui vai ser uma montanha. Isso aqui vai ser uma árvore. Não, Deus falou e tudo que ele fala se concretiza. A palavra diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Mas ela só vai prosperar se você crer. Se você for como Josué, como Caleb. Agora, se você receber, eu recebo a palavra de uma forma, você recebe de outra, o teu colega de outra. Cada um vai reagir de uma forma. Então, se ela ficar pensando, não é para mim,
Ai, eu não sou capaz. Eu isso, eu aquilo. Se ela viver como a hiena do filme, ó vida, ó céus, a vida dela é exatamente aquilo ali que ela fala. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Aí, o que o diabo faz? Ele começa a fazer com que essa pessoa comece a desencadear o quê? Um espírito de inveja, de ciúme. Como é que o outro consegue e eu não? Vai trabalhando aqui e a pessoa vai ficando completamente paralisada. Pior de tudo, invejosa, ciumenta, não se alegra com a vitória do seu irmão, do seu colega, do seu vizinho. Ela não consegue dizer que legal, que bênção, que bom você foi promovido. Ela não se alegra com a vitória do outro. A pessoa que ela tem um espírito de derrota, a pessoa que se auto-sabota, ela é assim. Pessoas prósperas vivem para vencer e pessoas de mente pobre vivem para não perder. Guarde isso. Pessoas prósperas vivem para vencer, para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a pessoa que vive, que tem a mente pobre, ela vive para não perder. Ela vive sempre com medo, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, o que vai ser de mim se acontecer isso? A pessoa de mente pobre, ela é assim. Agora, aquela pessoa que tem a mente vencedora, a mente renovada, transformada, as palavras que saem da boca dela são de ânimo, são de bênção, são para abençoar vidas, são para ajudar as pessoas, espírito altruísta. Não pensa só em si, mas ela pensa no outro, ela ajuda o outro, ela quer ver o bem do outro, ela quer ver o outro sendo bem-sucedido, se dando bem, vencendo. É assim. A pessoa que tem um coração voluntário, a pessoa que tem um espírito, né, vencedor, ela age assim. Ela não perde o ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quem é desanimado não chega a lugar nenhum. Quem tiver o bom ânimo vai vencer. Quando Deus disse para Josué: o meu servo Moisés é morto, te levanta, deu, ó, chega de chorar, vamos lá, seca as lágrimas, agora é contigo. Tu vai fazer esse povo passar o Jordão. Tão somente tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus é com todos, mas principalmente com as pessoas de bom ânimo. Você já parou para analisar isso? Deus não desampara ninguém. Ele age segundo a medida de fé de cada um. No momento que aquele desanimado clama, ora, Deus na sua infinita misericórdia abençoa. Mas você já parou para analisar que aquela pessoa que ela tem um espírito vencedor, ânimo, ela vence. Porque Deus, ele escolhe, ele ama essas pessoas que têm um bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. Quando ele disse: Josué, tem bom ânimo, eu sou contigo. Nós precisamos ter o bom ânimo, gente. Não podemos desanimar diante das circunstâncias, diante das situações. Não podemos olhar com os olhos naturais para as coisas como aqueles 10 espias fizeram. Nós temos que olhar com os olhos da fé, como Josué e Caleb, como ele disse: assim como eu senti no meu coração, como ele recebeu aquela promessa de Deus de como seria a terra, era quando ele foi olhar. E assim é quando nós recebemos a palavra e ela prospera na nossa vida. Quando nós temos o ânimo, quando nós vivemos a palavra que é liberada para a nossa vida, nós prosperamos. E o prosperar não é só no dinheiro, gente. O prosperar é em todas as áreas. É no sentimental, é no espiritual, é no familiar. É em todas as áreas da nossa vida. Nós prosperamos, nós vivemos bem. E pessoas prósperas desenvolverão em você a capacidade de não se apegar às coisas e viver contente em qualquer situação.
não vivem apegadas. Nossa, se quebrar isso, como é que eu vou comprar outro? Não. A pessoa que ela é próspera, ela não tem essa mente retrógrada. Ela pensa, ah, não, se quebrar isso aqui, amanhã Deus me abençoa, eu vou comprar outro melhor. Ela não fica num desespero porque quebrou isso aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou comprar isso aqui? A pessoa próspera, ela tem uma mente diferente, né? E hoje, ao se relacionar com algum amigo, parente ou conhecido, tenha uma mente próspera e sábia. Pense que você só tem a ganhar quando desenvolve uma mente próspera e se relaciona com pessoas prósperas. Prosperidade gera prosperidade em todas as áreas. Como eu falei, a prosperidade, gente, ela não é só dinheiro. A prosperidade é em todas as áreas. Vai dizer que não é bom você chegar numa casa, tomar um chimarrão ou tomar um suco, tomar um café, né? Dependendo da tua cultura, da tua cidade, comer uma pipoca e ter pessoas ali que falam coisas que te animam, palavras agradáveis. Você não vê aquela pessoa reclamar de nada, você não vê aquela pessoa murmurar, você vê aquela pessoa sempre sorrindo porque ela é assim. Isso contagia. A gente se sente bem, a gente quer estar ao lado dessas pessoas. Por quê? Porque a mente delas é diferente. A forma delas pensarem, a forma delas sentir, a forma delas reagirem às coisas é diferente. Tem pessoas que, dependendo da situação do que acontece, se fecham, como diz um ditado aqui, né, no sul, dão patada em todo mundo, né? Elas não sabem orar, colocar para Deus o que aconteceu, Senhor, me dá uma direção, acalma o meu coração, lanço para ti a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, Pai, a situação é essa, me dá uma direção. Elas se desesperam, xingam quem está ao redor, briga com o marido, briga com a esposa, xinga os filhos e assim vai. Então, mude a tua forma de pensar. Mude o teu proceder e você vai ver as coisas acontecerem na tua vida de uma forma completamente diferente, como Josué e Caleb. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam prósperas, abençoadas, que elas tenham, Pai, uma mente próspera, renovada, como Josué, como Caleb, como Jesus que disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Que elas tenham isso no seu coração. Tenha bom ânimo, eu sou contigo. Que elas tomem posse desta palavra, que elas vivam esta palavra, Pai, e que elas prosperem em todas as áreas das suas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente e poderosamente.